E o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito pela obra do Pai Eterno, do Criador do Universo, do nosso Criador, do nosso Senhor. O que nós temos feito. De repente você para e pensa, eu não tenho feito quase nada. Eu também não tenho feito praticamente nada. E mesmo que você não esteja fazendo, você não está impedindo que outros façam. Então, só o fato de você não impedir que aqueles que são escolhidos e chamados do Senhor para a sua obra, fazer a obra, você já está fazendo alguma coisa. Nós estamos vivendo num mundo tão difícil, com pessoas tão distantes de Deus, distantes dos propósitos do Senhor, com os corações tão longe de Deus, que quando eles não fazem nada para atrapalhar, eles já estão fazendo muito. E muitas das vezes, pessoas, elas não se colocam com tanta coragem, tanta esperteza, tanta ousadia para impedir de repente que um ente seu querido, que um vizinho, um amigo, um colega vá até um bar na esquina beber, vá até uma boca de fumo comprar droga, vá se drogar junto com os usuários ou com os amigos de trabalho que curtem. Eles não se posicionam de tal maneira impedindo que isso aconteça. Mas se esses mesmos se posicionarem em fazer a obra do Senhor, a cumprir o chamado que Deus tem através da vida deles, aí eles se colocam em posição de guerra. Guerra para impedir, para atrapalhar a obra de Deus, sim, através daquela vida. E o tempo está acabando. Nós não sabemos quantos dias ainda restam para a humanidade. Quantos dias, quantos meses ou anos, quantos ainda restam para Deus destruir todos os incrédulos, todos aqueles que não acreditam nele, aqueles que não acreditam no Salvador, aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que se corromperam, se corrompem, continuam se corrompendo. Não é se corromper, não é somente a pessoa ir beber uma pinga, uma bebida alcoólica e fumar um baseado, cheirar uma cocaína ou prostituir, fornicar, adulterar. Não é só isso. Se corromper é você ter um coração podre, é um coração de pedra, é um coração que não faz por você e também não deixa ninguém fazer. Um coração que não se arrepende dos pecados, um coração que realmente é blasfemo. Não teme a Deus, não teme ao Senhor Todo-Poderoso. É podre de coração, é podre de alma, é vazio de sentimentos dignos de Deus, sentimentos, não sei se eu posso dizer assim, Deus me perdoe se eu estiver falando errado, mas são desprovidos realmente de qualidades. As verdadeiras qualidades que essas pessoas carregam é a podridão de coração, é a inveja, é a mentira, é a calúnia, é o mau testemunho, é falso testemunho, é injustiça, é relatar crime falso, é estar do lado dos que
te odeiam para tentar te destruir. E muitas das vezes, esses mesmos, eles carregam o mesmo sangue que você. Eles são carne da tua carne. Ele pode passar anos. Eles não estarão preocupados com você porque eles estão seguros que você está no mundo. Você sabia disso? Eles estão seguros porque eles acham que você está em pecado. Que você não saiu do pecado. Ou que você caiu, que você não caiu no pecado, que você entrou no pecado porque você quis, quando na verdade você caiu. Mas você já saiu há muito tempo, ou seja, você nunca se jogou verdadeiramente porque quis ali. Então eles ficam tranquilos. Se eles ficarem sabendo ou acharem que você continua pecando, que você continua fazendo coisa errada, que você continua se contaminando com aqueles que não temem a Deus, eles ficam tranquilaços, muito tranquilos. Eu não sei qual é o seu... De repente você entenda, compreenda perfeitamente o que está sendo dito aqui. Mas a partir do momento que eles tiverem certeza que você é de Deus, que você é uma escolhida do Senhor, e que não importa o inimigo de nossas almas, o maligno, não importa o que ele trame para nos tirar da santidade, para tentar afastar o nosso coração do coração do Pai Eterno, do Deus Todo-Poderoso, Adonai. Eles não conseguem. As tramas deles são realmente para eles se tranquilizarem, te afastando dos propósitos de Deus, te afastando do chamado que Deus tem para ti. Tem parentes que eles não vão trazer prato de comida, perguntar se você está precisando de comida. Eles vão usar outras pessoas, de repente, para mandar algo para você, para fazer algo sem as pessoas relatarem, para eles ficarem bem vistos por essas outras pessoas que também não são tão diferentes que eles, para acharem que eles estão realmente preocupados no seu bem-estar, na sua dignidade, na sua santidade. Eles não estão preocupados com absolutamente nada. Eles estão preocupados, nada que te una a Deus, nada que te valorize, nada que te acrescente espiritualmente, nada. Eles estão interessados em se crescerem. Eles precisam se sentir poderosos, melhores que todos. Mas eles são os piores de todos. Eles são os mais podres. Eles são os mais pobres. Eles são verdadeiros miseráveis. Porque eles são incapazes de sentir o amor de Deus na vida deles. Eles são incapazes de sentir o amor de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach na vida deles. Eles não conseguem compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito, a obra de Deus que tem que ser feita através da tua vida. Porque eles não são de Deus. Porque aquele que é de Deus, ele entende, ele compreende, ele ajuda, ele estende a mão, sem pedir nada em troca. Sem querer se crescer em cima de você. Sem querer ser o poderoso, a poderosa. Você está entendendo? Mas são os filhos do maligno para te destruir. E eles não medem consequências. Eles são sujos e podres de coração, de mente, de alma. Eles, se for necessário, eles clonarem o seu celular, clonarem as suas redes sociais, o seu WhatsApp, para saber o que você tem feito. E se caso você estiver renunciando à podridão do mundo, renunciando tudo que é pecado, tudo que é maligno, tudo que é podre diante dos olhos de Deus, tudo que tira mal as narinas de Deus, eles são capazes de procurar um hospício para te internar. Porque quando você estava no mundo, bebendo, se drogando, indo pra balada, pecando, fazendo o que era errado, não, jamais você seria louco.
jamais precisaria disso. Colocar um controle parental no teu WhatsApp, no teu celular, para saber tudo que você faz, com quem você conversa. Mas já que você é de Cristo, já que você é de Deus, é do Senhor Jesus Cristo, já que você é um profeta, já que você é um discípulo, uma discípula, já que você é uma serva de Deus, escolhida do Senhor, desde o ventre, desde antes do ventre de sua mãe, eles fazem isso a partir do momento que eles perceberem que você estará realmente agindo conforme a vontade do Pai Eterno. Só que os dias estão acabando. Está curto o tempo. Jesus Cristo está voltando. As profecias já estão cumpridas. Já estão. O que falta agora? Falta muito pouco. Essa terra será queimada. Jesus Cristo virá como um ladrão. Num abrir e fechar de olhos. Num piscar de olhos ele virá. E ele separará o joio do trigo. O joio será queimado. O trigo será aproveitado. Tá entendendo? A gente não pode mais ceder às armadilhas dos filhos do inimigo, dos filhos do maligno. Existem pessoas que são realmente servas do maligno. E aqueles que pesam mais mesmo, que são os piores, são aqueles que impedem que a obra de Deus seja feita através da tua vida. Ou tentam impedir. Tá entendendo? O tempo é muito curto e a gente tem que passar por cima de todos esses. Aí que a gente tem que realmente renunciar a tudo. Largar o que tiver que largar. Principalmente o que for material. Tem gente que vive só de aparência, que tá sempre preocupado com ego, tá sempre preocupado com que vão achar que eu sou pobre, vão achar que isso, vão achar que aquilo, vão não sei o quê. Estão preocupados com o que eles acham que é certo na mente deles. São pessoas que vivem constantemente de mentiras, de falsidade, de inveja, de aparências. Pessoas que não têm um coração segundo o coração de Deus. Pessoas que têm um coração podre, que não respeita o justo, que não respeita aquele que se santifica, que não respeita o servo, a serva de Deus, não respeita o profeta, não respeita o chamado daqueles que eles têm certeza já que são de Deus. Até quando nós daremos mais oportunidades para esse tipo de gente que já estão condenados? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê em Deus, que não crê no Senhor Jesus Cristo, ele já está condenado. Pode existir outros ímpios por aí, eles podem fazer o que for de errado, mas ele respeita o servo de Deus, respeita a serva de Deus. Eles não tentam impedir que a obra de Deus seja feita. Essas pessoas, sim, um dia elas poderão se arrepender verdadeiramente de todos os seus erros, todos os seus pecados, todas as suas falhas, iniquidades, transgressões, e eles alcançarão o perdão de Deus aqui na terra. Assim que eles se arrependerem e pararem com tudo, não cometerem novamente, eles obterão o perdão do Pai. Mas você que tem o coração podre, que fica tentando impedir a obra de Deus através daqueles que são chamados, enviados do Senhor aqui na terra, para exercer, como será a tua vida? Como você estará diante dos olhos de Deus no dia do juízo? No grande dia do julgamento. Porque existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, existem pessoas que conhecem a Bíblia, existem pessoas que foram criadas dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, do início ao fim. E elas não têm um pingo de temor a Deus e ainda fazem todas essas coisas. A palavra de Deus diz que os verdadeiros inimigos, os nossos verdadeiros inimigos são os da nossa própria casa,
ou seja, os da nossa própria família. E aquele que não deixar, que não aborrecer pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filho, não é digno dele, não é digno de mim, diz o Senhor. Vivem de aparências, largam o evangelho, largam a palavra de Deus, largam a obediência, largam a santificação para se aliarem a ímpios, para se juntarem, para se casarem, para construírem vidas totalmente opostas da vontade de Deus. Chegou a hora de abrir mão de tudo isso. Se você ainda tem um pouquinho de amor a Deus, um pouquinho de temor a Deus, você largar de todas as suas aparências, todo o seu coração podre, de a sua mente, largar tudo isso e se entregar ao Senhor Jesus Cristo novamente, se é que um dia você se entregou. Basta! Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta, não é somente aquele que toca o dedo, que tenta o mal, que faz o mal, não. É aquele que se levanta de tudo que é forma, mesmo sem tocar um dedo, para destruir de tudo que é maneira e para impedir a obra de Deus através da vida daqueles que são escolhidos por Ele. Jesus Cristo está sedento de trazer novamente as almas para a vontade, para a presença dEle, a vontade de Deus. Jesus Cristo, Ele tem se preocupado até mesmo contigo, que um dia esteve na presença de Deus, mas que hoje você nem quer saber. Vai em todo lugar, em tudo que é lado, em tudo que é religião, menos entrar numa casa verdadeira onde se serve verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, o único Criador do universo, nosso Criador. Ele está se preocupando com você ainda, criatura. Ele ainda se preocupa contigo. Jesus Cristo disponibiliza os seus para ir em busca de pessoas como você. E o que você tem feito? Você tem tentado ainda impedir que a obra de Deus seja feita através de vida de pessoas? Cuidado! Cuidado, porque Deus, Ele é amor, mas Ele se ira. Deus é terrível quando Ele se ira. Deus é terrível. Não se levante contra o ungido do Senhor. Não se levante contra a obra de Deus nesta terra. Não faça isso, porque você não tem noção do que você está plantando para você. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Da vida dessas pessoas. Pessoas malignas. Pessoas que não respeitam ao Deus poderoso, não respeitam ao Senhor Jesus Cristo, não respeitam o servo de Deus, a serva de Deus, não respeitam os escolhidos do Senhor, por inveja muitas vezes. Quantos irmãos de José existem por aí? Quantos irmãos de José estão vendendo José por aí como escravo no Egito, tentando? Não se preocupa não, porque a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Deus é o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve. Deus, Ele conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos. Ele sonda os nossos corações, o nosso interior, de forma que você não consegue nem imaginar. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado. Tem gente que anda tramando pelas costas, querendo desmoralizar aqueles que são de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tentar o que você quiser, difamando, tentando de tudo que é coisa para parar a obra de Deus aqui na terra. Mas você vai pagar, mais cedo ou mais tarde, você vai pagar. Você vai pagar.
Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora eu tô falando para você, profeta. Eu tô falando para você, servo e serva de Deus. Tô falando para você que ama o Todo-Poderoso. Eu tô falando a você que mesmo que você não seja convertido, mesmo que você não frequente ainda uma igreja, mesmo que você ainda não tenha aceitado, levantado a mão em público e aceitado ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ainda teme um pouquinho a Deus, você respeita o servo, a serva de Deus, pode ter certeza, a palavra de Deus diz, quando Jesus Cristo foi crucificado, que ele estava na cruz, de um lado tinha um ladrão, do outro, e um virou e perguntou ao Senhor Jesus o que ele deveria fazer. Ele já estava arrependido dos erros, dos pecados dele. E Jesus Cristo virou para ele e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os últimos serão primeiros. Então, se você tem um pouquinho de respeito ao Senhor Jesus, se você tem respeito pelo servo e a serva de Deus, se você consegue compreender um pouquinho disso, desse mundo espiritual, se você consegue entender um pouquinho quem é Deus, se você tem esse temor um pouquinho, então entregue-se verdadeiramente, completamente a Yeshua, completamente ao Senhor Jesus. Entregue-se a Ele, entrega o controle da tua vida, entrega as chaves do controle, as chaves das portas, as fechaduras da tua vida em todas as áreas, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Entrega o controle nas mãos do Senhor Jesus, porque você alcançará o perdão, Ele te ajudará, te fortalecerá e te chamarás de filho, de filha. Arrependa-te. Jesus Cristo nos seus últimos instantes, e aquele homem também que estava ao lado dele. Às vezes você acha, eu vou precisar ficar anos e anos dentro de uma igreja, eu preciso de repente, eu precisaria ter nascido, crescido dentro de uma igreja do Evangelho, aprendendo a Bíblia, aprendendo o cristianismo. Agora Jesus Cristo está voltando, falta pouco tempo. Eu não vou conseguir alcançar o perdão, eu não vou conseguir parar de pecar, eu não vou conseguir me fortalecer. Vai! A partir do momento que você se arrepender, pedir perdão a Deus, entregar tua alma nas mãos do Senhor Jesus, peça perdão a Deus, fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Prioriza a tua salvação, Ele vai te ajudar. Ele vai te perdoar. O Todo-Poderoso vai te perdoar. Agora, existem muitos que crescem dentro de uma igreja, são criados dentro do Evangelho, que não temem a Deus, que têm o seu coração no dinheiro, nas coisas materiais, no mundo, na mentira, na inveja, na calúnia, na difamação, na prostituição, em tudo que é coisa. Nem tudo que reluz é ouro. Mas você pode ser luz aqui na terra ainda. Jesus Cristo ainda não voltou. E se você pensa de repente, será que não voltou? Não voltou. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo virá. Quando Jesus Cristo vir, Ele virá com exércitos de anjos. E que todo olho o verá. Que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele não veio ainda. Então você ainda pode. Você pode ainda se salvar. Você pode ainda. Não se espere nessas pessoas que não temem a Deus. Não se espere nessas pessoas que vivem de aparências. Não. Arrependa-te do teu pecado e se volte para Deus. Entregue a tua vida, entregue a tua alma, os teus caminhos, os teus pensamentos, as tuas vontades, os teus desejos. Entrega tudo nas mãos de Deus. Fala: Senhor, se tu existes mesmo, Ele prova para mim, me mostra, me faz sentir, fala comigo. Ele vai falar.
Fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele existe, Ele é o Todo-Poderoso. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Você precisa se arrepender enquanto é tempo. Nada é impossível para Deus. Se você se arrepender de verdade, pedir perdão e parar, buscar o que é correto diante dos olhos de Deus, leia a Bíblia, conheça os mandamentos. Deus, Ele vai te perdoar, Ele vai te transformar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Zacarias, capítulo 13, a partir do versículo 7 diz: Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Entendo o que é simbólico, entendo o que o Espírito Santo quer dizer aqui. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Consegue compreender o que está para acontecer? E que ainda há uma chance para você se arrepender? Ainda há uma chance, se você tiver um fiozinho de vontade, que seu coração seja transformado, que seu coração seja trocado pelo Senhor. Assim será. Que Jesus Cristo ainda não veio. Ainda há tempo. E a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície,
desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananael até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestidos em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos machos, dos camelos e dos jumentos, de todos os animais que estiveram naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão. E não haverá mais cananita na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece a Bíblia, você entendeu, compreendeu perfeitamente, não é? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não deixemos que aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que realmente querem parar a obra de Deus através de nossas vidas, tenham sucesso. Não permita, não permita, porque a nossa missão nessa terra é agora. É agora. É agora. Não importa quanto tempo você passou por aí, não importa quantos anos e décadas você viveu enganado, você não conhecia o que era pecado e o que não era, você não conhecia o poder do Todo-Poderoso, você não compreendia as coisas do céu, você não sabia, não importa. O que importa é hoje. O que você sabe hoje, o que você compreende hoje, o que você testemunha hoje. É o hoje. Deus, Ele quer te usar, porque estão faltando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estão faltando os trabalhadores na seara do Senhor. E nós somos culpados porque nós não estamos indo na seara. Nós não estamos cumprindo a nossa missão, o nosso chamado. É o amor de Deus que está penetrado. Nós fomos criados com o amor de Deus em nós. Nós somos criados com o amor de Deus. O amor que ama almas. O amor que ama almas. O amor que não teme ao mal. O amor que teme em ter a alma lançada no inferno, no lago de fogo e enxofre. Teme em ver almas indo para este lago, indo para o inferno, sem nunca terem conhecido a Deus, sem nunca terem sido alertados sobre o pecado,
se nunca receberam uma pregação do arrependimento. Nós olhamos as pessoas, enxergamos as pessoas com os olhos da alma, o amor pela alma. Não são todos que têm esse amor. Por isso Deus nos preparou, nos separou, nos preparou, nos colocou no ventre de nossas mães. Por isso Deus permitiu que tantos anos, décadas, Deus permitiu que estivéssemos um pouco de conhecimento, ou muito, do mundo, para que hoje nós conseguíssemos compreender como o mundo é podre, como é podre. Eles não estão preocupados com a tua salvação, eles não estão preocupados com a tua alma, não. A alma eterna, a alma não morre, a alma não morre, a alma não morre. A dor que você sente em vida, a alma vai sentir muito pior se você for lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de abandonar o pecado, de abandonar a falsidade, a mentira, a inveja, a maledicência. Ainda há tempo de abandonar a fornicação, o adultério. Há tempo de abandonar tudo isso. Há tempo. Deus, ele é perdoador, é misericordioso, mas você precisa se arrepender de verdade e não cometer novamente. Uma vez aceito ao Senhor Jesus Cristo, uma vez arrependido verdadeiramente, Deus, o Todo-Poderoso, ele é misericordioso e perdoador. Ele perdoa e ele lança todos os seus pecados, os seus erros no lago do esquecimento. Ninguém jamais vai poder te condenar por estes erros que uma vez já foram perdoados pelo Senhor. Você não pode retroceder, você não pode cometer novamente. Antes pedir a Deus, falar: Senhor, antes que o Senhor me recolha do que eu vir a pecar novamente. Porque a nossa alma não morre. É necessário o arrependimento verdadeiro e a renúncia de todos os erros, de todos os pecados. E pedir a orientação de Deus na tua vida. Pedir que Ele lhe dirija os passos, os pensamentos, que Ele entre nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu coração, que Ele entre verdadeiramente por completo, para que você tenha o discernimento de todas as coisas. Aquele que se entrega ao Senhor Jesus, aquele que entrega a sua vida, a sua alma nas mãos do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Salvador Yeshua, ele alcança a salvação com Cristo. Ele alcança. Então não importa o que pessoas te condenem, o que dizem de você, não importa. O que importa é o teu relacionamento com Deus. É a tua insistência e persistência em não pecar novamente, em se manter em santidade, em rejeitar as propostas deste mundo, em rejeitar as propostas do maligno, em rejeitar as propostas, os pratos que o inimigo oferece para você. Muitos vão te chamar de loucos, vão te chamar de louco porque você não vai aceitar, porque você já vai ter o discernimento daquilo que é o que não é de Deus, o que você deve e não deve fazer. Mas você tem que ser firme e forte na rocha que é Jesus Cristo. E não retroceder. Deixe que digam que você é louco, que você é fanático, que você é isso, que você é aquilo. O que importa é a tua intimidade com Deus. É o teu relacionamento com o Pai Eterno. É a tua santidade, a busca da purificação. É se permanecer em santidade. É permanecer
permanecer dentro dos mandamentos do Senhor, buscando cumprir os mandamentos, as leis do Senhor. Vão te chamar de cafona, vão te chamar de brega, de fanático, de caipira, de careta, vão te chamar de tudo. Glória a Deus! É sinal que a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor está sendo feita. A diferença entre a luz e as trevas está sendo feita. Porque a luz, ela incomoda o mundo, ela incomoda as trevas. Quando você está no mundo, na prática, quando estava lá na prática do mundo, não incomodava, porque você estava sendo trevas junto com as trevas. Mas a partir do momento que você se santifica, a partir do momento que você se entrega verdadeiramente ao Senhor e compreende, incomoda. Quantas vezes arrancaram o cigarro da minha mão quando eu fumava, quando eu estava desviada dos caminhos do Senhor? Quantas vezes arrancaram um copo de bebida? Eu não lembro de tantas vezes, se uma, duas, foi muita. Não, eu lembro do oposto até. Mas a partir do momento que você decidir entregar a tua vida, a tua alma ao Senhor Jesus, que você decidir recusar todas as propostas do mundo, todas as propostas do maligno, todas as propostas que são estratégias para que você venha cair, quando você rejeitar tudo isso, aí sim, aí vão tentar tirar tudo isso de você. Aí você tem que ser inteligente, sábio, forte e corajoso. E dizer não. Não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais me drogar, não vou mais cometer isso, cometer aquilo, não vou cometer crime algum, não vou cometer crime de falso testemunho, não vou cometer crime de seja lá o que for, não. Eu vou conhecer os mandamentos, eu conheço os mandamentos do Senhor, procure conhecer pelo menos 10 mandamentos do Senhor e cumpra-os. E tudo que vierem, que você sabe que está indo contra os mandamentos do Senhor, rejeite. Negue tudo, recuse tudo, diga não, 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 quantas vezes forem necessárias. Não se canse de dizer não, porque o que mais esse mundo oferece são armadilhas de Satanás para levar a tua alma, para tentar levar a tua alma para o lago de fogo e enxofre, porque ele não quer ir sozinho, ele quer levar um monte de alma junto com ele. Para ele não existe mais chance. Um dia ele foi anjo, um dia ele foi um anjo poderoso do Senhor, mas ele jogou tudo no lixo, ele jogou tudo fora. E ele é realmente aquele tipo que ele não quer ir sozinho, ele quer levar outro junto. Então, tenha esse discernimento. Não caia. Não faça mais. Não cometa mais pecado. Não cometa mais os mesmos erros. Abra mão de tudo. Seja forte até o fim. A palavra de Deus diz: seja forte, persevere até o fim. Insista em santificar-se até o fim, em dizer não até o fim às obras do inimigo, em dizer não às propostas do maligno, em dizer não às coisas do mundo até o fim, e herdarás a coroa da vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus perdoe todos os teus pecados, falhas, iniquidades, transgressões. Que você possa entregar a tua alma, a tua vida, o controle total da tua vida, da tua casa, dos teus sentimentos, teus desejos, vontades, tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Coloque o controle de tudo, a chave de tudo na mão de Yeshua HaMashiach. Coloque em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, coloque nas mãos do Pai Eterno. Coloque, você não irá se arrepender. Não existe nada mais prazeroso quando a gente vence o inimigo todas as vezes que ele vem com propostas, tentando nos fazer cair. Não existe prazer e alegria maior dentro de nós quando nós conseguimos dizer não. Não, eu não vou fumar, não vou me drogar, não vou beber, não vou prostituir, não vou fornicar, não vou, não. Aí quando passa aquilo, aí você vê quão grandioso, poderoso é o Senhor dos Exércitos.
que mais vale perder o mundo inteiro e ganhar a tua alma, entregar a tua alma para Deus, do que ganhar o mundo inteiro e ter a tua alma lançada no inferno. Deus, ele não nos criou para as trevas. Deus, ele não nos fez para o pecado. E Deus, ele é misericordioso. Ele é amoroso. Ele é justo, ele se ira, ele fica bravo. Deus, ele se ira, ele fica... Sim. Deus, ele é terrível quando ele quer destruir, quando ele quer... Ele é... Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, ele pode. Ele pode. Ele pode. Mas nós precisamos aprender mais e mais a cada dia a ser mansos. Por mais que venha a ira, por mais que venha o orgulho, por mais que venha a soberba, o ego, por mais que venha, a gente precisa abrir mão de tudo isso. Porque se não formos mansos, não herdaremos o reino dos céus. E se não formos mansos, nós seremos tolos. Mansos não quer dizer ser bobo, de repente alguém querer que você torne ao pecado, que você erre de novo, e você com mansidão vai lá e cai e aceita. Não, manso é você não revidar aqueles que te provocam. Manso é você não desejar o mal daquele que te faz o mal. Manso é aquele que verdadeiramente busca conhecer os mandamentos do Senhor e saber que nós somos criaturas de Deus, que nós temos que obedecer a Deus, que quem é Deus é Ele, quem manda é Ele, quem ordena é Ele é o nosso chefe. É Ele que manda. Então a gente tem que obedecer. Se o Senhor Jesus falou que quando baterem numa face, quando nos baterem em uma face, é para oferecermos a outra, então tem que ser assim. Quando nos fazerem mal e nos pedirem perdão, nós precisamos o quê? Perdoar. Não somente 70 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes nos ofenderem, nos magoarem, nos prejudicarem, nos difamarem, tantas coisas fizerem, nós precisamos, e essa pessoa se arrepender e nos pedir perdão, nós precisamos perdoar. Porque se isso não for feito, entra a tolice. A tolice não tem sabedoria. Aonde não tem sabedoria, não tem Deus. A pessoa que percebe que está agindo de uma forma tola, não está agindo conforme o que Jesus Cristo quer que nós pelo menos tentemos. E a gente tem que tentar o máximo possível. O máximo possível. A transformação tem que acontecer de dentro para fora. Nós precisamos ser transformados por dentro, para que se reflita fora. Muitos vão tentar, depois que você tiver alcançado o perdão, alcançado o real arrependimento, quando Deus já estiver te transformando, quando as coisas já estiverem acontecendo, a transformação dentro de ti, muitos virão para querer te tirar do sério, muitos virão para tentar de estratégias, te afastar da santidade, das coisas de Deus. Sim. Mas você precisa ser forte, firme, perseverar e ter o discernimento. Nós erramos sim, muito, mas nós precisamos buscar a perfeição. Nós pecamos todos os dias. A gente não peca de um jeito, às vezes a gente peca com um olhar, a gente às vezes vê a pessoa de forma que ela não é, às vezes a gente imagina coisa que não é, às vezes a gente tem que ter a transformação de Deus dentro de nós e refletir essa transformação. E refletir essa transformação é verdadeiramente respeitar as coisas de Deus, respeitar o homem e a mulher de Deus, respeitar os mandamentos do Senhor, respeitar a mansidão, respeitar a humildade. Entendeu? Que Deus abençoe.
a sua vida, a sua casa, a sua família. Shalom, shalom.